Olá, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz. Estamos aqui para mais um dos nossos estudos, das nossas devocionais de quartas-feiras e sempre com alegria e entusiasmo nos nossos corações. É claro que se você sabe do decreto que está vigorando no município de Toledo, é claro que você sabe que nós não estamos ao vivo. É uma mensagem gravada que chega até você com o mesmo poder e a mesma autoridade e com o mesmo desejo de edificação e transformação de vidas. Estamos gravando para evitarmos qualquer transgressão ao decreto, qualquer trânsito fora dos horários permitidos e resguardando assim também a equipe que trabalha nos bastidores para que todas as transmissões e também todas as celebrações aconteçam. E já quero aqui de maneira muito especial agradecer o nosso diácono Daniel Felipe, que está aqui comigo agora, que está aqui comigo preparando esse material e que tem se disposto, junto com os demais das nossas equipes de trabalho, em preparar sempre o melhor para a glória de Deus e também para a edificação do povo de Cristo. Agradeço também por todo o empenho e por todo o envolvimento do conselho da nossa igreja, que tem, junto comigo, trabalhado de maneira a que nós possamos enfrentar estes tempos difíceis, que nós possamos transpor as barreiras que estão diante de nós e possamos continuar caminhando como igreja, continuar levando o evangelho da cruz, o evangelho da salvação, cumprindo com o nosso chamado, cumprindo com as determinações do Senhor para as nossas vidas. Muito mais do que a nossa preocupação com as determinações dos decretos vigentes, é a nossa preocupação com a determinação de Deus para as nossas vidas, para que façamos sempre a vontade dEle e o glorifiquemos com alegria em espírito e em verdade. A nossa equipe está trabalhando também para que, diante das dificuldades, nós não paremos. Então, já deixo um aviso aqui, como no domingo agora, dia 13, não poderemos ter celebrações, as igrejas, por conta dos decretos, devem permanecer fechadas. Nesse final de semana, a nossa celebração, que seria no domingo, dia 13, será no sábado, dia 12, às 17 horas, presencialmente, conforme a lista de inscrições, com a celebração do sacramento da Santa Ceia. Aqueles que não puderem participar ou que já participaram semana passada, podem acompanhar, podem celebrar conosco, acompanhando pelas redes sociais, pelo nosso YouTube, pelo nosso Facebook, e assim nós podemos glorificar e bendizer ao nome do Senhor. Então, a celebração do domingo, dia 13, nós transferimos para sábado, dia 12. Por conta do decreto, nós estamos trabalhando incansavelmente para que a glória de Deus seja manifesta e a Igreja de Cristo seja edificada. Com isso, as demais programações serão online, tá certo? Ficarão nas nossas plataformas, aí ficarão nas nossas redes sociais, e os irmãos e as irmãs serão devidamente avisados de todas as programações realizadas online, para que recebam os links, possam participar e também possam ser edificados. E falando em transmissão online, em plataforma online, eu já quero pedir que você compartilhe este conteúdo. Se você está nos assistindo agora pelo YouTube, você está com o celular nas mãos, minimize o vídeo, só arrastá-lo para baixo, você minimiza, e você vai lá, clica lá dando um ok, faça o seu comentário, faça a sua saudação, interaja com os irmãos e irmãs. Se você não é inscrito no nosso canal, não é inscrita no nosso canal, já vai lá, se inscreva, clique lá em inscrição, inscrever-se e também ative o sininho das notificações. Quando você faz isso, você mostra para o YouTube que o conteúdo é interessante, é importante, e o YouTube vai colocando esse conteúdo cada vez mais à disposição de mais e mais pessoas. E você pode também fazer com que esse conteúdo se torne cada vez mais importante compartilhando ele. Sempre que você vir um conteúdo novo da igreja, compartilhe, passe adiante. Seja no YouTube,
seja no Facebook, passe adiante, compartilhe, assista, e assista na totalidade, e compartilhe, para que mais e mais pessoas possam, quando acessarem a sua página, quando acessarem a sua timeline, possam ver esse conteúdo, se interessar e ouvir a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Tá certo? Nestes tempos, nestes novos tempos, a igreja é presencial, nunca deixará de ser, mas também ela é online, ela é veiculada pelas redes sociais. E é importante que você participe dessa inovação, dessa interação e agora desse ambiente virtual também, divulgando bom conteúdo e ajudando-nos aí nessa missão tão importante. Tá certo? Posto isto, vamos para o nosso estudo nessa quarta-feira. Nós estamos numa série de meditações a respeito da santidade. Estamos trabalhando um princípio muito importante, o princípio de uma vida de santidade. E o mais legal dessa série, além do conteúdo que ela traz, é a exposição das ideias a partir do livro de Levíticos. Sim, nós estamos trabalhando o Levítico de maneira a trazermos ao teu coração e à tua mente o princípio de uma vida santa. Levítico tem sido então para nós a base. Nós estamos trabalhando algumas questões em cima desse livro, um livro maravilhoso, muitas vezes relegado, esquecido, deixado de lado pelos irmãos e irmãs, por conta também da dificuldade de entendimento que há nele, mas nós estamos com coragem, determinação de trazer os princípios de Levítico à tona, de forma que todo o conteúdo possa ser fixado na tua mente, encorajando você também a conhecer mais e mais esse livro, e assim ser edificado também nessa palavra que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Antes de mais nada, então, antes de nós lermos e podermos meditar na temática de hoje, eu quero orar com você. Então eu peço que você feche os teus olhos, que você se concentre no Senhor nesse momento, esqueça de tudo que está ao teu redor agora, tudo que pode furtar, tudo que pode roubar a sua atenção. Desligue-se um pouco, desconecte um pouco e vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós buscamos a tua face gloriosa nesse momento e fazemos com toda a alegria dos nossos corações. Por mais difíceis que estejam sendo estes dias, por mais desafiadores que estejam sendo, ó Pai, o trabalho e toda a obra nesses momentos de pandemia, os medos, as angústias e todas as dúvidas que pairam diante de nós, ainda assim, ó Pai, nós temos alegria sincera, alegria genuína e alegria transbordante em nossos corações. E temos essa alegria porque um dia o Senhor Jesus nos achou, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino da sua maravilhosa, da sua inacessível glória. E hoje, mesmo em meio a tribulações, nós temos a convicção, a certeza de que nele nós somos salvos e de que, por meio do sacrifício de Cristo, nós temos a garantia da vida eterna. Não há nada mais glorioso do que isto. E não há nada que venha a acontecer que pode tirar de nós a alegria, o sentimento que nós temos de gratidão pela salvação que recebemos. Então, Pai, nós expressamos nossa gratidão nesse momento, trazemos, ó Pai, os nossos corações diante de Ti. Pedimos que o Senhor nos direcione. Eu oro por toda a nossa equipe também. Oro pelo Daniel que está aqui comigo, oro pelos diáconos da nossa igreja, pelos presbíteros da nossa igreja, oro pelos líderes, pelas líderes das sociedades internas, mulheres, jovens e as demais sociedades da nossa igreja, pedindo ao Pai que sobre todos eles também esteja a Tua graça. Todos nós juntos fazemos o trabalho desta igreja e assim, ó Pai, levamos adiante a missão que o Senhor nos deu. Agradeço e oro pela vida de cada um deles. Já oro também pelos meus irmãos e irmãs, oro para que o Senhor esteja atuando em suas vidas, os que estão enfrentando lutas, dificuldades, sejam espirituais,
relacionais, sejam financeiras, de saúde ou de qualquer outra ordem, ó Pai. Sobre todas as dificuldades nós clamamos, vem e manifesta o teu poder sobre nós. Oramos pelos enfermos, ó Pai, os que estão acamados, os que estão neste momento numa UTI, numa enfermaria, os que estão adoentados tanto pela Covid como por outras enfermidades. Estenda a tua glória, ó Pai, manifesta a tua glória sobre eles, faça com que a tua vontade se esplenda sobre a vida deles. Eu oro, ó Pai, pelas famílias enlutadas, as da Covid ou por qualquer outra situação. Traga consolo e graça, ó Deus amado e querido. Oro também por todos os que estão, de maneira direta e indireta, trabalhando nas linhas de combate a essa pandemia. Eu oro pedindo a tua bênção. Oro pelos nossos governantes, ó Pai. Eles precisam tomar decisões, direcionamentos. Eles estão, ó Pai, diante de grandes provações e também tentações. Eu oro, ó Pai, pedindo a tua bênção sobre a vida deles. Nesse momento em particular, eu oro pela família do prefeito, do município de Toledo, que está enlutado. O prefeito perdeu a sua sogra. Oramos, ó Pai, clamando pela misericórdia do Senhor e consolo sobre a vida dele. E oramos pedindo, dá-nos direcionamento, capacidade e entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o glorioso, eterno e santo Deus. Se você puder, nesse momento, pegue a sua Bíblia para que nós possamos ler juntos. Porém, se você não está com ela agora, não se preocupe, vai ter aí na transmissão o texto. E nós vamos abrir as nossas Bíblias, nós vamos ler o texto que está lá no livro de Levítico, no capítulo 3. E se em algum momento aqui, na locução do estudo, na fala, eu pronunciar Levíticos, me perdoe, tá? É Levítico, tá? Às vezes na correria aí, passa e a gente acaba não percebendo. Mas é Levítico, tá? Então, não deixe que isso te incomode. Continue firme e forte aí, atenciosa na prestação, prestando atenção aí na leitura e em tudo que é compartilhado. Então, Levítico, capítulo 3, esse capítulo fala sobre os sacrifícios pacíficos e diz assim, olha, se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará a oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e juntos aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico, trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, o redenho sobre o fígado, com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada ao Senhor. Mas, se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a trará, e porá a mão sobre a sua cabeça, e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão sangue sobre o altar em redor. Depois, trará dela a sua oferta,
por oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. E esse texto, ele serve como base para compartilharmos hoje a ideia a respeito da gratidão a Deus. Então nós vamos falar a respeito disso hoje, sobre a gratidão ao Senhor. O livro de Levítico é considerado o evangelho do Antigo Testamento, bem como o manual do culto. Nele, normas e critérios são apresentados para que haja uma rica e agradável adoração ao Senhor. Observa-se que o conteúdo principal do livro é a santidade de Deus. Então, olha só, tudo o que cerca as orientações do Levítico estão ligadas ao desejo e ao zelo de Deus por sua glória e a manifestação sobre os homens e toda a criação da santidade do eterno Deus. A ideia de santidade constitui o pensamento e o propósito dominantes, sendo que a palavra santo ocorre nesse livro 73 vezes. O propósito desse livro é encaminhar o povo para viver como nação santa em comunhão com o Deus Santo. Então, olha só, se você tem dificuldade de entender o Levítico, aqui você já tem a definição do seu propósito. É conduzir o povo à santidade, obedecendo e seguindo a orientação da imagem de um Deus que é santo. Então, Deus é santo e deseja que eu e você sejamos santos. O Levítico traz orientações práticas para que nós possamos viver nos nossos dias, nas nossas vidas, esse princípio de santidade. No capítulo 3, então, estão os sacrifícios pacíficos, também chamados de ofertas da comunhão ou da aliança. Segundo Paulo Hoff, em seu livro Pentateuco, da editora Vida, esse sacrifício de paz era uma oferta completamente voluntária, quando animais limpos eram oferecidos e comidos pelo ofertante e os seus convidados, em um banquete de camaradagem entre os ofertantes e Deus. Então era uma manifestação pacífica e voluntária dos homens em busca de um relacionamento mais íntimo, mais profundo, mais perto, mais estreito com a pessoa do eterno Deus. Aspergia-se o sangue sobre o altar e se queimavam a gordura e os rins, como está lá no capítulo 17, verso 11. O ato de aspergir era o ato de lançar sobre. Então pegava-se a quantidade e lançava-se sobre. Então aspergia, né? Esparramava de cima para baixo, né? Sobre a oferta o sangue. Assim, Deus recebia o que se considerava a melhor parte e a mais saborosa. Um animal sacrificado era comido em um banquete dentro do tabernáculo, no mesmo dia, com a presença de outros convidados para o banquete, numa verdadeira refeição de amor e comunhão. Como nós podemos ver também lá em Deuteronômio 12, de 6 a 9, também o 17 e o 18, desse mesmo capítulo 12 de Deuteronômio. Então, era uma celebração festiva, com o intuito de estreitar laços, de ter amizade, de celebrar comunhão. Quanto aos motivos que impeliam ao sacrifício, aparecem com proeminência a honra a Deus e a ação de graças por sua bondade. Então, o que motivava os homens a oferecer esse sacrifício? Prestar honra a Deus, ao Deus que está acima de todos os deuses, de todas as autoridades, né, o Deus eterno e santo, né? Então, era prestar toda a honra devida a Deus, né? E também
agradecer pela bondade de Deus. Diante de situações, diante de manifestações, agradecer pela bondade de Deus. Porém, outros pensamentos igualmente nobres devem ser incluídos. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim, como diz lá em Êxodo 23:15. Então é bom refletir a respeito desses sacrifícios de gratidão, observando alguns aspectos positivos desse ato que muito tem a ensinar ao povo de Deus ainda hoje. Então, quando nós trazemos esses princípios à tona, quando nós vamos no texto como este, no texto de Levítico 3, e observamos essa atitude de ações de graça, essa atitude de honra, esse desejo de glorificar a Deus, isso reflete, isso traz para nós hoje uma reflexão muito positiva de como deve ser a nossa atitude para com Deus hoje. Já falei num outro estudo que nós não voltaremos a sacrificar animais. Já falei num outro estudo que a respeito dos sacrifícios, tudo aquilo que era exigido foi cumprido em Cristo Jesus. Então, Jesus cumpriu tudo o que era necessário a respeito do ato sacrificial. Ele é o Cordeiro Santo de Deus, ele foi imolado pelos nossos pecados, então não há necessidade de voltarmos a sacrificar, a pegarmos, separarmos um animal de uma espécie ali, com as exigências e o sacrificarmos e fazermos todos os atos ali sobre o altar. Isso não tem mais necessidade, então não precisa se preocupar com isso. Porém, os princípios que envolviam o sacrifício precisam estar presentes em nós hoje. Precisamos ter os mesmos sentimentos. Não precisamos ir e sacrificar, mas devemos nutrir em nós os sentimentos de gratidão, de honra, de glorificação, de santidade, tão exigidos da parte de Deus para cada um de nós. Então, vamos observar aqui algumas motivações importantes que devem existir na sua vida, na minha vida, diante de tudo que Deus tem feito e de tudo, acima de tudo que Ele é. Em primeiro lugar, motivação da gratidão, ou seja, por favores recebidos. Havia 3 tipos de sacrifícios pacífico. Sacrifício pacífico. 1, ações de graças, expressão jubilosa de agradecimento por bênçãos recebidas, como nós podemos observar em Levítico 22:29. 2, voto, sacrifício feito para cumprir um voto estabelecido, Levítico 22:21. E 3, oferta voluntária, expressão de amor a Deus, como nós vemos em Levítico também 22:21. Então, portanto, mesmo que o significado dos sacrifícios apresentados em Levítico tenha como propósito maior a expiação, aqui no capítulo 3, o significado é de uma comunhão jubilosa com Deus e com o próximo, e a gratidão a Deus pelos incontáveis benefícios recebidos. Então, nós devemos estar motivados pela gratidão. Nós devemos manifestar diante de Deus ações, nós devemos ter atitudes que demonstrem a nossa gratidão a Ele. Quando nós observamos essa expressão por meio dos sacrifícios, nós vamos ver que ela tinha 2 alvos, 2 públicos, 2 motivações. Glorificar e agradar a Deus, agradecer ao Senhor, e expressar diante dos homens essa gratidão como um testemunho. Essa gratidão levava também à comunhão, o que aproximava os homens diante de todo o benefício, de todo o reconhecimento daquilo que Deus havia feito. Então, esses sacrifícios pacíficos, voluntários, eram motivados pelo desejo sincero de expressar gratidão a Deus por sua bondade e misericórdia. O povo de Israel, liberto do cativeiro egípcio, buscando reorganizar a sua vida religiosa e política, passou a apresentar sacrifícios de gratidão a Deus, diante de todo o cuidado, libertação, de todas as bênçãos vindas da parte de Deus. A alegria festiva inundava a alma desse povo liberto, que através dos sacrifícios e ações de graças demonstrava não só a dependência, mas também o autêntico reconhecimento da bondade de Deus.
Então, eles não só demonstravam que eram dependentes de Deus, o que também é muito importante, mas eles mostravam voluntariamente a gratidão por tudo o que haviam recebido de Deus, reconhecendo toda a bondade, toda a graça manifesta da parte de Deus. Tal motivação é ressaltada no Salmo 66, versos 13 até o 15, quando o salmista afirma que o povo demonstrou gratidão por causa do alívio recebido em tempos de intensa angústia. Vamos pegar esse salmo rapidamente? Ele não está aqui no roteiro da tua tela, mas vamos lá, Salmo 66, versos 13 a 15. Estou com a Bíblia aberta aqui, tá? Por isso que eu sempre digo, abre a tua Bíblia. É sempre importante nós termos a Bíblia aberta diante de nós. O 66, de 13 a 15. Não estava no script, mas a palavra de Deus sempre tem que estar diante de nós. 66, 13 a 15. Diz assim, olha. Entrarei na tua casa com holocaustos. Pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. Olha que lindo isso. Olha que atitude maravilhosa. Me encantou muito esse verso 16. Me chamou muita atenção. Era até o 15, né? Eu li até o 16. Mas olha só. Vinde ouvir todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. Eu vou testemunhar. Eu vou dizer a todos. O mundo saberá, por meio do meu testemunho, da minha vida, das palavras que saem do meu coração pela minha boca, o que ele tem feito. Quem ele é, sua grandeza, majestade, seu poder, a fé que eu tenho nele. Eu professarei diante de todos a fé que eu tenho nele, né? De modo mais explícito, no Salmo 116, 12, o salmista apresenta a ideia de que a gratidão é motivada pelas bênçãos recebidas imerecidamente. Vamos nele também? Salmo 116, 12. Vou ler agora só o 12, né? Era para ter lido 66 até o 15, eu passei um pouco. Agora, nesse aqui, eu vou me conter. Salmo 116, verso 12. É difícil de se conter com a palavra de Deus em mãos, né? Não querer se transbordar dela. 116, 12. Eu amo a palavra de Deus. Amo a palavra de Deus. O 116, 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Isso é uma pergunta retórica. O que eu darei ao Senhor? Eu darei ações de graças. Eu darei a minha vida com toda alegria, com todo entusiasmo. Ele é merecedor de muito mais. Tudo que tenho, tudo que sou, eu entrego a Ti, ó Deus eterno, né? É oportuno recordar que o desejo de ofertar a Deus é antiquíssimo. Nós podemos ver lá no Gênesis, capítulo 4, os versos 3 e 4. Pensando bem, nada de material pode se dar a Deus, pois a Ele pertence o universo. Salmo 24, 1. Pode-se e precisa-se demonstrar a gratidão e o reconhecimento com ações de graças, pelo que Ele tem feito pelo seu povo. Eu creio dessa forma. Eu creio que o que Deus quer de nós é que nós demonstremos reconhecimento sincero, dia após dia, dentro do nosso coração, em particular, em privado, e também que o façamos por meio de ações de graças. Ações que se expressam por meio da verbalização, então, do que eu falo, mas também que se expressa no meu dia a dia, em todas as minhas ações, em todas as minhas atitudes, para com Deus, e que se expressa também para com o próximo. Quando eu demonstro amor, generosidade, quando eu demonstro carinho, empatia para com as pessoas, eu estou de maneira ativa, com atitude, mostrando também a minha gratidão, o meu reconhecimento por tudo o que Deus tem feito. Não que essas ações produzirão ou abrirão as portas da salvação para mim.
nós sabemos, você acredita e eu acredito, que a salvação não vem por obras, ela é pela graça, é um dom dado por Deus, tá? Porém, nós sabemos que alguém que experimentou da salvação em Cristo Jesus, quem foi salvo por Ele, não se negará, não se aquietará, não aceitará oferecer menos a Deus do que ações de graças que o glorifiquem, que o exaltem, que bendigam o seu santo, glorioso e poderoso nome. Então, são atitudes que nós devemos demonstrar. Os sacrifícios devem ser vistos como algo que operava dentro da esfera da aliança e da graça do pacto, como está lá no Novo Dicionário da Bíblia, da edição Vida Nova, no volume 3, aí a página 1445. Uma segunda questão que nós devemos trabalhar é a finalidade da gratidão. Qual é a finalidade dela? Comunhão com Deus e com o próximo. Então, esse sacrifício de gratidão, de comunhão aqui, tinha uma finalidade. Estar em comunhão com Deus e também com o próximo. É interessante observar o comentário da Bíblia de Estudo de Genebra, a Bíblia oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você não tem, adquira uma versão dessa Bíblia. Não é muito baratinho, né? Está na casa de 100, 110 reais, mas é um investimento que vale a pena, que perdurará por anos. Se você fluir pelos anos que essa Bíblia vai durar, você vai ver que vai dar bem pouquinho por ano e vai valer a pena o investimento. No comentário da Bíblia de Estudo de Genebra, que diz, né, o sacrifício pacífico é também chamado de oferta da comunhão. Então, esse sacrifício, que era único, envolvia a participação não apenas dos sacerdotes, mas também dos ofertantes, seus familiares e convidados, inclusive os pobres. O sacrifício de gratidão era concluído com a refeição comunitária, que consistia em um sinal da comunhão com Deus e com o próximo. Então, oferecia-se uma festa, um banquete, uma refeição, um momento de comunhão, e que expressava nossa ligação grata a Deus e também a nossa comunhão feliz, harmoniosa e hermanada entre a comunidade com cada um dos nossos próximos, né? Esse ato sacrificial convertia-se em uma verdadeira refeição de amor e comunhão. Nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhuma das tuas ofertas votivas, que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos. Mas o comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Tu e teu filho, e tua filha, e teu servo, e tua serva, e o levita que mora na tua cidade, e perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo o que fizeres. Deuteronômio 12, versos 17 e 18. Então aqui está uma orientação de como deveria ser oferecido esse sacrifício e qual a motivação? Expressar gratidão a Deus e comunhão com o próximo. Por conseguinte, essa finalidade é rica de significado. Então, vamos observar isso. Pois ela procura integrar todas as pessoas na mais profunda comunhão. Então, era um ato que também buscava irmanar as pessoas, irmanar o povo, né? Aproximar os irmãos, gerando uma relação estreita, frutuosa, afetuosa, harmoniosa, generosa. Então, isso era algo maravilhoso. Isso quer dizer que todos têm o privilégio de participar da adoração ao Senhor. Mesmo aqueles que tinham poucos recursos, eram abençoados, alcançados por aqueles que tinham mais recursos. Então era uma ação, uma convivência abençoadora entre as pessoas. Qualquer tipo de exclusão e discriminação é contrário a esse ensino bíblico. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ensinou a respeito desse assunto, deixou claro que ninguém deve ser excluído do privilégio da participação no banquete do amor e da gratidão, como está lá em Lucas 14, 7 a 24. Então, aqui também era uma orientação
para que o povo fosse consciente em relação à verdadeira justiça social. Muito diferente da ideia de justiça social que nós temos hoje. Dessa justiça social oriunda da sociologia, que quer equipar o Estado, que quer usar da máquina pública, da máquina estatal, que quer criar um mecanismo paternalista sobre o povo, de comando do Estado sobre o povo, colocando o Estado como Deus, colocando o Estado como autoridade máxima, para que haja justiça social. A regra bíblica não é essa. A regra bíblica é que cada homem, cada família, voluntariamente, por gratidão a Deus, reúna o seu próximo, reúna os seus irmãos de todas as classes sociais. E veja bem, aqui não existia essa designação, esse entendimento de classe social. Existiu o rico e o pobre, como sempre existiu. Não é demérito, não é vergonha ser pobre. Muitas vezes, essa visão sociológica que nós temos coloca a pobreza como demérito. Não. Existem os que conseguem ter mais riquezas, e é lícito que os tenha, desde que não sejam riquezas adquiridas por meios ilícitos, por meios injustos, por meios desleais, aonde há furto, usurpação, violência, né? Se não existirem essas questões por trás, não há problema na riqueza. Também, se a pobreza não for fruto da má administração, da usura, da ganância, da soberba, da arrogância, da avareza, mas for uma pessoa que é pobre por ter menos provisão do que o outro, então um em comparação ao outro, um é rico e o outro é pobre, não é demérito ser pobre. Sabendo que nunca o justo, nem a sua descendência, o justo, aquele que foi justificado por Deus, mendigou ou mendigará o pão. Mas o que tinha mais chamava o que tinha menos, o que tinha menos se unia com o que tinha mais. Eles se juntavam numa celebração de irmandade e também de gratidão a Deus. Na verdadeira justiça social. A justiça social da Bíblia é aquela que envolve disposição voluntária, proativa de cada pessoa. Eu e você não precisamos do Estado para fazer justiça social, para socorrer o pobre, a viúva, o órfão, o enfermo. Todos nós podemos fazer. Se você tem mais recursos, você pode fazer num volume maior. Se eu tenho menos recursos, num volume menor. Mas todos nós, dentro da nossa capacidade, podemos e devemos fazer. Sem exigir um equipamento do Estado, uma aparelhação do Estado, não. Se cada um de nós fizer o nosso papel, nós abençoaremos uns aos outros e mais, manifestaremos atitude de gratidão diante do nosso Deus. Então, ainda nesse sentido, é oportuno lembrar a celebração sagrada, instituída por Jesus, a Santa Ceia. Atualmente, a igreja comemora a comunhão através da celebração da Ceia do Senhor, momento solene em que o sacrifício de Jesus Cristo é recordado e a sua segunda vinda é proclamada, como nós vemos em 1 Coríntios 10, 16, 1 Coríntios 11, do 23 até o 29. E temos aí uma terceira questão, que é o cumprimento da gratidão, ou seja, o sacrifício de Cristo. Seu cumprimento, sua concretização. Com certeza, o livro de Levítico precisa ser estudado à luz dos ensinos do Novo Testamento, especialmente com referência ao sacrifício expiatório de Jesus, o qual é exposto na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela traz explicações, ela traz apontamentos bem diretos e bem importantes a respeito do que é ensinado em Levítico. Nesse sentido, o sacrifício pacífico cumpriu-se na pessoa de Jesus Cristo. Esse sacrifício que nós estamos vendo aqui, cumpriu-se em Jesus Cristo, aquele que é a nossa paz, conforme está em Efésios 2,14 e Colossenses 1,20. É Ele quem desfez a inimizade, derrubando a parede de separação, possibilitando
a todos uma plena comunhão com Deus, como podemos ver em Efésios 2, 14 a 16. Jesus Cristo ofereceu um único sacrifício, um único suficiente sacrifício, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como nós vemos em Isaías 53, João 1, 29. Então, é aquilo que eu falei agora há pouco. O sacrifício de Cristo é único e suficiente. Nós não precisamos mais sacrificar, nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, pegar animais e fazer toda aquela ação sacrificial. Cristo o fez para nós. Nós estamos debaixo do pacto da graça, da aliança da graça. O sacrifício foi oferecido de uma vez por todas. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Os sacrifícios pacíficos, que envolviam o povo de Deus numa comunhão e adoração profundas, pronunciavam a paz que seria trazida aos homens pela obra de Cristo. Dessa forma, os cristãos hoje prestam sacrifícios de gratidão a Deus por meio de uma vida centralizada em Cristo. Então, olha só, como que hoje, se você não vai mais pegar animais, cabras, ovelhas, bodes, novilhos, novilhas, pombas ou qualquer outro tipo de animal, você não vai mais pegá-los, você não vai mais sacrificá-los, você não vai levá-los mais para que um sacerdote ofereça, para que alguém pronto para o serviço do templo ofereça. Como que você vai manifestar o teu sacrifício hoje? Por meio da centralidade, por meio do enxerto, da permanência na videira que é Cristo Jesus. Então, nós fomos enxertados em Cristo, nós estamos em Cristo, vitalmente ligados a Cristo, e por meio dele, do seu sacrifício que permanece para sempre, nós oferecemos esse sacrifício que agrada, que bendiz a Deus. Assim, os nossos corpos são apresentados a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, como diz Paulo em Romanos 12, versos 1 e 2. Por meio da transformação, da metamorfose da nossa mente, né? Da metamorfose da nossa nous, da nossa cabeça, a mudança de pensamento, a mudança de vida, a nova disposição de pensar e agir, como eu tenho pregado a vocês incessantemente, que nós devemos ter uma nova disposição de mente, e essa nova disposição vai nos levar a uma nova atitude. Dessa feita, nós oferecemos ao Senhor, por meio da nossa vida em Cristo, um sacrifício santo e agradável a Ele. E aí, Paulo diz, né, em Romanos 12, 2, que por meio dessa ação nós experimentaremos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sejamos gratos a Deus pelo que Ele fez por nós na pessoa de Cristo. Cumpramos a recomendação de Hebreus 13, 14. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Louvado seja o eterno, glorioso e santo Deus. Com isso, meus irmãos e irmãs, fechamos o estudo de hoje, falando a respeito dessa atitude de gratidão, à luz do Levítico, espelhado e explicado em passagens do Novo Testamento, expressas nestes salmos que nós lemos, de maneira que nós vivamos e expressemos cada dia mais a nossa gratidão ao Senhor. Uma coisa que Deus exige de nós, que Ele quer de mim e de ti, é que sejamos sempre gratos a Ele em todo e qualquer momento. Por isso, na minha oração inicial, eu expressei a minha gratidão a Deus, mesmo em meio a tempos difíceis, mesmo em meio a tempos de luto, de pesar, de incertezas, ainda assim nós somos gratos, porque sabemos quem o Senhor é, sabemos do seu poder e experimentamos da sua glória sobre as nossas vidas. Louvado seja este santo Deus. Oremos. Pai querido, nossa gratidão ao Senhor por todo o teu cuidado e graça. E ao encerrarmos este estudo, conhecendo um pouco mais dessa atitude de gratidão e louvor, nós voltamos a ti e dizemos muito obrigado. Queremos, ó Pai, buscar a tua presença, queremos estar diante do Senhor em oração, não com uma lista de compras, não com uma lista de pedidos, não como pessoas egoístas que pensam só em si. Queremos estar diante de ti com ações de graças, com júbilo, com gratidão por tudo o que tem feito por nós.
E nós temos visto, nós temos experimentado, nós temos presenciado grandes feitos, grandes obras, atitudes maravilhosas do Senhor para conosco. Agradecemos, exaltamos e louvamos o teu nome que é santo, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. E que a graça do bondoso, santo e eterno Deus, o amor que vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e o poder, a autoridade e a comunhão do Espírito, seja sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém e amém. Meus irmãos e irmãs, um forte abraço, que Deus te abençoe, obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima, em nome de Cristo Jesus.